Amém, irmãos? Que o Senhor abra o nosso coração, os nossos ouvidos, a gente entenda, amém? Do que a gente tem conversado e dito, o texto 7, 8 e 9 de Hebreus, os capítulos 7, 8, 9 e o 10 também, eles vão falar ele está centrado numa discussão sobre lei e graça. E sobre qual sacerdócio você está. Se você está debaixo da lei e por isso sob o sacerdócio de Arão, dos pastores, dos papas, etc. Ou se você está sob o sacerdócio de Jesus e por isso não mais debaixo da lei e agora debaixo da graça. Como nós fomos mudados do sacerdócio de um para o outro, como a gente pertencia a um reino e agora a gente pertence a outro reino, a Bíblia fala em Hebreus 7,12 que não há, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Então nós estávamos num reino que tinha uma série de leis e regras a serem cumpridas. Quando Jesus nos tirou desse sacerdócio e nos levou para um outro sacerdócio que é dele, necessariamente tem que também mudar as leis que nós devemos cumprir. Claro ou confuso? Claro. O que eu disse e reafirmo é que o Velho Testamento inteiro, todas as leis do Velho Testamento, nenhuma delas se aplica para a gente hoje como causa de salvação. Nenhuma. Nem os 10 mandamentos, mas não são só 10, são 613 mandamentos. Nem as leis cerimoniais, morais, cívicas e blá, blá, blá. Nenhuma delas faz sentido para a gente hoje, porque a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. Então dizer que guardar o sábado tem que guardar porque está na lei, tudo bem, mas eu já não faço mais parte disso. Dizer que é errado, tudo que a gente diz que é errado, usando a lei, está errado, porque essa lei já morreu para a gente, e agora a gente está num outro reino, com outro sacerdote, e existe uma nova lei para a gente seguir. E que lei seria essa? Pergunta aí o nobre Chico. Segundo a Bíblia diz, o amor. O amor é muito subjetivo, o amor é muito hollywoodiano, é muito novela, A Dona do Pedaço. Quem aqui assistiu essa semana? Eu fiquei impressionado que essa semana a Laurinha foi tomar banho com a Mônica e eu assisti uns 5 minutos, estava passando, vou assistir. Irmãos, é uma bênção aquilo. Impressionante que em 5 minutos uns 4 adultérios, é uma loucura, uma loucura. Então a discussão, olha que interessante essa questão de lei. A religião diz, não pode assistir televisão. Mas o Evangelho diz, o que você vai assistir, irmão? Faz sentido você assistir isso? Não faz sentido? Porque até ir na igreja pode ser pecado na nova aliança. Porque se eu vou na igreja com a intenção errada, estou pecando. Então a nova aliança não tem a ver com regras, tem a ver com o tal de Jesus que mora em nós. Esse Jesus que mora em nós nos conduz a entender se faz sentido ou não ir no cinema, se faz sentido ou não tomar um vinho, se faz sentido ou não fazer uma tatuagem, se faz sentido ou não ter mulheres fora do casamento. Não é a lei mosaica, ou a lei que é muito mais do que a mosaica, eu já falei semana passada e não vou repetir, que define como é que a gente vive. Se nós estamos em Cristo, o que define o que a gente vive é uma nova consciência. E aí Jesus fala, eu vou dar para vocês um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você. Se você ama de verdade, não tem espaço para você adulterar. Estar nesse novo reino, sob o novo sacerdócio de Jesus, significa que Deus nos tirou de uma relação com Ele de causa e efeito. Então na lei, que é muito mais do que só a lei de Moisés, a lei se você age certo, Deus te abençoa. Se você age errado, Deus te amaldiçoa. Só que Deus nos tirou desse sistema e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então nesse sistema aqui é que eu fico pensando, e infelizmente, ainda a gente traz muito da velha aliança para a nova.
Infelizmente. Na velha aliança, hoje você ainda fala assim: furou o pneu do carro porque eu não orei muito essa semana. Meu filho está doente, alguma coisa eu fiz de errado. Tudo isso é uma velha aliança. Não dei o dízimo, então gastei o dinheiro do dízimo com remédio. Isso aqui é velha aliança, irmão. Eu estou dizendo que o dízimo é errado, não é nem o assunto de hoje, depois eu vou falar sobre isso. O que a Bíblia fala é de uma contribuição constante e generosa. É isso que a Bíblia fala. Você quer uma referência? É uma boa referência, 10%. E eu acho legítimo o dízimo voluntário. Não o dízimo porque está na lei. O dízimo porque Jesus ensinou um povo em algum momento que 10% era um valor que incomodava o bolso, que trazia, que deixava claro que Ele é o Senhor da nossa vida e não o nosso dinheiro. Então é uma excelente referência, e muitos dos irmãos aqui são dizimistas, mas voluntariamente, e não porque são obrigados por uma lei a fazerem isso. Amém, irmãos? A gente falou semana passada também que convicção do que é certo e errado não é só quem conhece a lei de Moisés, mas todo mundo que existe tem um chip no coração que sabe o que é certo e errado. A gente leu textos na Bíblia que dizem isso. Isso significa que até o índio, o esquimó, que nunca ouviu nada da Bíblia, ele sabe sim o que é certo e errado, e sabendo o que é certo e errado, ele faz o certo e o errado. E sabendo que ele faz errado, ele tem peso na consciência, e isso mostra que ele é digno de condenação. É isso que a Bíblia ensina em Romanos 2. Ainda semana passada, a aliança eterna, existe uma aliança eterna. Essa nova aliança, ela é nova para quem creu. Quem estava na velha e mudou para a nova, chega aqui e fala assim: nossa, essa nova aliança é uma delícia. Mas essa nova aliança, a Bíblia chama de eterna aliança. Sempre existiu, sempre esteve disponível a todos aqueles que pela graça e pela fé chegavam a Deus. Apocalipse 13 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então sempre foi, a salvação sempre foi por um inocente que morreu no nosso lugar. Muito legal. Estar na graça, isso eu já falei. E aí eu falei também semana passada que quando eu estou na graça e trago os elementos da velha aliança para a nova aliança, eu estou adulterando com a graça, ou com a velha aliança. Eu estou casado agora com a graça, em Romanos 7, tudo estou repetindo da semana passada, irmãos. Se tem alguma dúvida, volta lá no nosso vídeo da semana passada, assiste lá, está lá disponível com todos os textos para basear tudo isso aí. Eu estou só repetindo para você lembrar. Então, estar na graça e continuar com esses elementos da velha aliança é adulterar contra Jesus. Quem é a garantia dessa parada aqui? Escuta, irmãos. Quem que garante que nós, sim, somos salvos, sim, estamos numa relação com Deus que é baseado no que Jesus fez e não no que a gente faz? Quem garante isso? É Jesus, o nosso sumo sacerdote. Eu sempre, quando eu sou imperfeito, ou seja, sempre que eu peco, eu tenho um advogado redentor que intercede por mim. Irmãos, delícia, irmãos. Eu estou dizendo que sempre que você não é perfeito, e quem aqui não é perfeito, diga misericórdia. Sempre que você peca, nós temos um advogado, mas não é qualquer advogado de porta de cadeia. Não é, viu, Daniel? Você que é advogado, não é. Viu, Gleice? Você que é advogado, não é padrão seu, não. Eu estou falando de um advogado que ele é o nosso advogado redentor. Ele está à direita de Deus. João, presta atenção, não durma. Ele está à direita de Deus. E quando você não é perfeito, quando você peca, Jesus faz lembrar na eternidade, no tabernáculo não feito por mãos humanas, que aquele pecado que você cometeu, Jesus faz lembrar que já foi pago por ele na cruz. Então a única certeza e descanso e alegria e sossego que nós temos na nossa relação com Deus é que nós temos esse sumo sacerdote, que diferente dos outros que morriam, ele não morre, ele vive para sempre e vive sempre para interceder por nós.
Hebreus 7:22 diz assim: Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Fique em pé, irmão, faz um samba aí. Cadê o André para sambar? Não está aí hoje? Isso posto, semana passada, agora a gente entra hoje. O que mantém uma aliança entre duas pessoas não é fidelidade, é perdão. Eu vou repetir o que eu disse. O que vai me manter casado com a Mônica para sempre não é que eu sempre serei perfeito e ela também, porque não seremos. O que vai manter a gente para sempre junto não é a fidelidade nossa um ao outro, é o perdão que haverá nos momentos de ofensa. Amém. Isso na amizade é assim, isso no casamento é assim, e com Deus é assim. Ele é perfeito e Ele não erra com a gente. Mas o que mantém a gente na aliança é que nós temos um Deus que quando a gente peca, Ele nos perdoa. Amém, irmãos. Delícia. Amém, irmão? Amém. Quem já precisou perdoar, não precisa responder. Quem já precisou perdoar, sabe o quão dolorido e difícil e até mesmo impossível é essa tarefa de perdoar. Imaginar que alguém ofenderia o outro pela certeza do perdão é ridículo, é infantil e é até mesmo sádico, segundo o que eu escrevi aqui. Por que eu estou dizendo isso? Que achar que a graça é um aval para uma vida libertina, a gente está falando dessa delícia de estar aqui, de estar desconectado de causa e efeito dos nossos pecados, das nossas atitudes. Aí alguém poderia dizer, vamos fazer festa então. Fazer festa para fazer. Então vamos chutar o balde, vamos pecar um monte, porque se eu pecar muito, Jesus vai continuar perdoando. Você não entendeu ainda, cabeção? Você não entendeu o quão difícil é essa jornada, o quão pesado foi o caminho de retorno seu para a intimidade com Deus. Se você acha que por causa da graça você pode pecar, você não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem procura brecha para pecar são os legalistas. Os advogados de porta de cadeia, sabem? Eu estou brincando, porta de cadeia não. Os advogados sabem o quanto que é necessário. Os advogados ficam buscando falhas na lei. Você quer ver? Posso fazer tatuagem ou não? Depende. Se for num lugar escondido, pode. Se for num lugar aparente, não pode. E dízimo, do bruto ou do líquido? O que está implícito nessa discussão, se é o dízimo do bruto ou do líquido? Qual é o mínimo que eu tenho que dar para Deus não ficar magoado comigo? Qual que é o mínimo que eu tenho que dar para não ter problema com Deus? Para Ele não me amolar? Isso é tentar achar uma brecha na lei. Estando na lei, tentar um jeito de ficar mais leve, estar debaixo da lei. A gente conversou um tempo atrás sobre apostasia. Então vamos entender o pecado no lugar certo, irmãos. Eu estou só recapitulando um monte de coisa que a gente falou. Eu estou dizendo que o pecado já não te condena mais. E a cruz de Jesus diz que ainda que você peque, Deus não te considera mais um pecador. Isso é uma boa notícia, diga amém. Pronto. Eu posso pecar? Tecnicamente pode, só não quero mais pecar. É diferente. Os motivos pelos quais eu quero ser santo não são mais os mesmos. Amém, irmãos? Agora, se eu insistir num pecado, e aí você está pensando, está lembrando do seu pecado de estimação,
Se você insistir no seu pecado de estimação, você vai entrar num processo com Deus que é de endurecimento do coração. Então não é o seu pecado que vai te levar para o inferno. É que no futuro, porque você insistiu pecando, no futuro você vai deixar de crer. E se você deixar de crer, não resta mais sacrifício para você, segundo o que a gente ensinou quando a gente estava estudando Hebreus 6. Diga misericórdia. A graça é um estímulo para pecar somente para quem não conhece a graça. Somente para quem não conhece a graça. A gente esquece, irmãos, presta atenção, foca em mim. A gente esquece o quão pesado é o pecado. A visão que alguns filmes passaram, mas que é muito pior do que aquilo, a visão do Cristo machucado, ferido, sujo, humilhado. Cabeção, eu estou falando de Deus. Deus que se fez carne e foi machucado, ferido, humilhado. Essa visão desse Cristo machucado, humilhado, é a maldição da lei. Jesus recebeu a maldição, a recompensa por nós da lei, de não cumprir a lei, dos nossos pecados sob a lei. Jesus foi, então quando você olha para Jesus na cruz, não é um exemplo, nossa, que alma iluminada, que ser que nós devemos seguir. Essa visão religiosa, muitas religiões têm Jesus como como um exemplo mesmo a ser seguido, como, o que mais? Um ser iluminado, acho que é essa a palavra. Só que é muito mais do que isso, irmão. Jesus falou, vocês acham que vocês estão me matando? Só vocês que estão me matando. Eu que voluntariamente entrego a minha vida e rapidinho pego de volta. Porque eu morro na cruz, não porque vocês me pegaram, não consigo agora fugir. Eu estou morrendo na cruz porque foi para isso que eu vim. Para sofrer a condenação da lei que era para vir sobre vocês. Eu recebo na cruz no lugar de vocês. Então a cruz é muito pesada. Muito pesada. A condenação é muito pesada. A lei é muito pesada. E Jesus morreu na cruz para que você não seja mais escravo de você mesmo. Então Jesus morreu na cruz para te fazer livre. E como é que sendo livre você volta a ser escravo de você? Romanos fala que de quem você é escravo, você é senhor. Ele é seu senhor. Você se faz escravo dele. Quem te domina, se você tem um pecado que você não consegue dizer não, esse pecado é seu dono. Ele manda em você. Mas foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, esse é o motivo de uma vida de santidade. Qual é o motivo pelo qual eu deixo de pecar? Qual é o motivo real por qual eu deixo de pecar? Honrar aquele que foi morto, mas que vive hoje eternamente. O único motivo é esse. Tem a ver com condenação, isso já foi superado já. Isso já foi superado. Aliás, tem uma frase dos moravianos que eu acho deliciosa. Ele fala assim, vou contar rapidinho a história, não tenho tempo, mas vou contar. Os moravianos eram irmãos, eu vou encurtar a história. Eram irmãos sérios, que eles ouviram dizer que numa ilha perto do Sri Lanka, o dono da ilha era um ateu e que proibia que o evangelho fosse pregado lá. Eles mandaram um WhatsApp para o dono da ilha. Mentira que já faz uns 150 anos isso. Mandaram uma carta e falaram assim, você permite que a gente vá aí pregar? Ele respondeu, claro que não. Aí eles mandaram outra carta, e se a gente for como escravo? Aí ele respondeu, mas eu não pago nem a viagem para vocês. E aí eles se venderam como escravos, e com o dinheiro que eles se venderam de escravos, eles pagaram a viagem para o Sri Lanka. E nunca mais ouviu-se falar desses irmãos. Eles se venderam como escravos para pegar para os escravos. Por que eu estou contando essa história? O que eles gritam no porto quando eles estão indo embora? E os irmãos do hippie deles. Eu não posso contar. Os irmãos do hippie estavam lá no porto. Eles gritaram que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. O que é isso, irmão? Depois que ele nos comprou, a vida nossa é dele, velho.
Entrega, morre de uma vez, morre no sentido espiritual, morra para a sua vontade de uma vez, Ele te comprou. No momento de aflição e de tentação, que o cordeiro que foi imolado, sacrificado, receba a recompensa do sofrimento dele, que é o quê? A minha vida para a glória dele. O desafio nosso, então, irmãos, aqui do meu desafio, é desconectar pecados de salvação. Nós precisamos como igreja entender isso, que existe uma diferença brutal entre pecados e salvação. Se nós cremos, nós somos salvos e ponto. Os nossos pecados não interferem nisso. Mas nós que cremos, estamos na nova aliança, nós queremos servir ao Rei que definiu que a lei agora é do amor. Então a gente tem que amar do jeito que Ele nos amou. E como é que Ele nos amou? Morreu por nós, então vamos morrer uns pelos outros também. Por que tem briguinha? Por que tem... ele não olhou, não cumprimentou quando chegou na igreja. Nossa, por quê? Está muito vivo ainda, irmão. Você está vivo ainda. Se estivesse na cruz morto, você não estava reclamando disso. Aí você fica numa discussão, nossa, era a minha vez aqui no louvor. Não tem isso, mas só um exemplo. Era a minha vez de cantar essa música aqui. É porque eu estou dizendo que eu tratei isso com eles semana passada. Essa música era minha, não canto mais, assim eu não brinco mais. Ei, você está morto ou não está morto? Que discussão é essa, irmão? Amém, irmãos? Vamos falar mais daqui a pouco sobre isso. O novo sacerdócio, esse aqui, do lado direito meu, lado esquerdo seu, esse novo sacerdócio, quem é o sacerdote? Jesus Cristo, perfeito, está certíssimo. Ele me constrange a obedecer essa lei diferente da que eu conhecia e por razões diferentes. Antes eu tentava ser santo, antes na velha aliança, na religião evangélica que eu frequentava, na religião católica, espírita, ou na minha religião do ateísmo, que também é uma religião. Na minha religião, eu tentava ser santo para conquistar benefícios. Eu queria ser santo para não ir para o inferno. Eu queria parar de pecar para não ir para o inferno. Eu queria parar de pecar para conquistar o poder de Deus, para que Deus me desse poder, porque afinal de contas eu sou um cara santo. E aí sim, com o poder de Deus sobre mim, eu poderia fazer o que eu quero, o meu projeto para a minha vida. É assim que a gente pensava. Se for honesto, é assim que a gente pensava. Então a gente orava muito para chegar para Deus e falar assim, aqui Deus, eu orei muito, agora me dê a minha bênção. Eu andava muito a pé para algum lugar para dizer, Deus, eu estou com os pés machucados e agora você me dê a minha bênção. Então toda essa incoerência que a religião sempre trouxe. Hoje, primeiro que eu já não luto mais para ser santo, porque Deus me considera santo, para começar, na relação com Deus. Mas eu luto para ser cada vez mais parecido com Jesus. E como é que isso acontece? É a partir da regra? Não, a partir do relacionamento. Então eu tenho um relacionamento constante com Jesus, me pareço cada vez mais com Ele, Ele vai me capacitando a eu ser transformado, a eu olhar a vida com uma outra perspectiva. Ele vai se manifestando através dos meus membros, da minha carne, de forma que quando eu faço uma coisa boa, eu me surpreendo comigo. Porque eu jamais faria um negócio desse. É óbvio que alguém fazendo através de mim é um tal de Espírito Santo. É isso aí. É isso aí. Por que isso? Por que eu tenho esse sentimento? Porque a condenação foi rasgada, irmão. A condenação, a escrita de dívidas que a Bíblia fala, a sua lista de pecados, no caso do Temer, é enorme, eu conheço. Essa dívida enorme, a Bíblia fala que foi rasgada, ou melhor, foi pregada na cruz. Irmãos, isso é delicioso, não tem mais condenação, nenhuma condenação há. Então agora eu posso viver uma vida para o propósito dele. Antes aqui, eu queria poder de Deus para ser feliz, para comprar minhas coisas, para ser o mais independente de Deus possível. Mas agora não, eu quero ser santo porque é uma consequência natural de caminhar com Ele, e porque eu quero que a minha vida seja toda entregue e glória para Ele, amém, irmãos? Romanos 5, 8 a 10 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue,
muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, ou muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Porque o Evangelho, irmãos, nos salvou, amém? Amém. E agora nós somos santificados pelas obras. Não, é pela graça ainda. Ainda é o Evangelho. Não é lei. Não é regrinha que a gente gosta de criar para a gente, não é. Eu me debruçar sobre regras para você não vai fazer você uma pessoa melhor. Não vai. E é o que eu chamo de graça transformadora. Eu estou na graça, estou delicioso na graça. E a graça é tão graça que me tira a desgraça e faz com que eu seja cada vez mais gracioso como Jesus. É isso. Isso que eu estou tudo dizendo para vocês é um tal de evangelho aí. É um negócio que, infelizmente, muitas igrejas não falam. Mas se não falar disso, não tem do que falar, irmão. Sabia disso? Eu sei que incomoda, ofende alguns, mas isso é o evangelho. Tem um negócio que o John Stott ensinou para o Daniel, e o Daniel me ensinou. É um negócio muito interessante, já falei aqui, mas eu vou dizer. É simples, presta atenção. John Stott disse, o Daniel também ratificou, que no coração do homem, olha o coração do homem. No coração do homem existe um trono e uma cruz. Quem já participou de hippie comigo já ouviu falando isso, com certeza. Mas ouve de novo porque você não aprendeu ainda. No coração do homem existe um trono e uma cruz. Se Jesus está na cruz, morto, você está reinando na sua vida, no trono do seu coração na sua vida. Mas se você está morto na cruz, Jesus está reinando no trono da sua vida. Você entendeu, irmão? É por isso que a religião vai fazer com que você tente imitar Jesus. Mas como o pastor Eros gosta de dizer, o evangelho não é imitar Jesus, é manifestar Jesus. Eu, pregado na cruz, fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo reina em mim. Isso é o evangelho. Você quer parar de pecar? Morra na cruz. Permaneça morto na cruz, que quem vai se manifestar na sua vida é Jesus. Isso é muito anti-religião, irmão. Isso não dá para imaginar e ninguém entende. A gente fala, as pessoas não entendem. Se ele reina, eu não peco. Porque eu estou cravado na cruz e Jesus não peca. Então se ele anda os meus passos, se ele reina na minha vida, eu não peco. Se eu peco, é porque quem reina sou eu e não Jesus. Diga misericórdia. Sabe aquele seu pecado de estimação? Então, é porque você é muito senhor da sua vida ainda. Com Cristo em mim, eu cumpro toda a lei. Então, o que é essa nova lei? Tudo isso é introdução, viu, irmãos? Só estou na introdução. O que é, então, a nova lei? A nova lei, como eu falei, ela não é cronológica. Ela sempre existiu. E ela é nova para quem passa a crer. Quando eu estava nessa lei, eu estava debaixo da lei. Agora eu creio em Jesus, eu chego numa nova aliança e falo, isso aqui é novo para mim. E aquilo lá é velho para mim. Então esse conceito de velha e nova aliança não é cronológico na Bíblia, tem a ver com a minha perspectiva sobre qual sacerdócio eu estou. Interessante, com essa ótica, de perceber que no Velho Testamento, o que a gente chama de Velho Testamento, já estava muito claro que a lei que Jesus e que Deus queria que fosse cumprida era o amor. Não era aquele monte de lei judaica. Não era um monte de lei que foi estabelecido ao longo da história. Sempre foi amar a Deus e ao próximo, sempre foi. Só que as pessoas adoravam uma regrinha, até hoje gostam. Você adora uma regrinha, irmão? É muito mais fácil dizer não vá no cinema do que dizer com quem que você vai. Faz sentido? Por quê? Você não está deixando seu marido em casa para ir no cinema? Faz sentido? Que filme que você vai assistir? Está entendendo que é uma outra consciência, é uma nova mente que o Evangelho trouxe. Mateus 22, 34 a 40 diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta,
os fariseus se reuniram. Interessante isso, né? Se os saduceus perderam, a gente vai ganhar essa briga com Jesus. É isso que eles foram fazer. Aí, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer que eu leia de novo? Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então toda a lei, aquela multidão de regras, elas tinham como pano de fundo amar a Deus e amar o próximo. E aquele conjunto de regras enormes foi uma manifestação da lei de Deus numa cultura específica. Se você não entendeu isso, depois você me manda um WhatsApp. Vamos ler outros aí. Tiago 2,8 diz assim: se vocês de fato obedecem à lei, real encontrada na Escritura, que diz, o que é a lei real encontrada no que a gente chama de Velho Testamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente se vocês fizerem isso. Está claro então que o Velho Testamento já falava da lei, do que Jesus queria que a gente fosse. Não era aquele conjunto de regras frias, era um princípio por trás daquilo. Chequeto, está claro? Isso mesmo? Quer vir aqui explicar? Hoje não? Tá bom. 1 João 3,23. E este é o seu mandamento. Qual é o mandamento então? Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Meu irmão, é simples, não é? Você está aqui ou você está lá? Presta atenção. Você está aqui ou você está aqui? Está aqui? Quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, o único mandamento é amar a Deus. É um mandamento só, amar a Deus e amar o próximo. É um mandamento só. 1 João 4,7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém, irmãos? Agora, amor é amor de verdade, irmãos. Não é essa imagem zen que as pessoas passam sobre amor. Não é a imagem hollywoodiana sobre amor. Um amor pluralista, que tem mais a ver comigo do que com o outro. Se eu amo a minha esposa Mônica, enquanto ela me faz sentir delícia, eu não amo a Mônica, eu me amo. Porque se a Mônica me faz, ela já não faz mais com que eu me sinta bem perto dela, eu vou procurar outra pessoa porque o amor acabou. Mas não é o amor que acabou. O que acabou foi, ela já não satisfaz mais em mim, então eu vou procurar outra que me satisfaça. Só que isso não tem nada a ver com o amor de Jesus. Foi assim que Jesus fez? O amor é sentimento? O amor é... O que é amor? Escolha. O que mais? Atitude. Você fica imaginando Jesus morrendo na cruz com prazer? Não tem a ver com sentimento, cabeção. Jesus morreu na cruz por propósito. Não tem a ver com, nossa, que vontade de morrer na cruz hoje. E a Bíblia fala que Jesus morreu na cruz por amor. E aí fala, vocês têm que se amar com o amor de Jesus. Morra. Amém, irmãos? Romanos 5,8 fala assim, já leu? Mas Deus demonstra o seu amor, nos dando sorvete, nos dando carro novo. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. João 3,16, mais conhecido impossível, que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deus amou e deu o Filho para morrer.
Está entendendo que não tem a ver com você? Que amor não é centrado em você, amor está no outro. Renúncia, decisão, serviço, morte de si, para que o outro receba aquilo que Deus quer dar para ele através das suas mãos. Introdução feita, Hebreus 7. Deixa eu abrir mais uma garrafa aqui. Hebreus 7, 25, terminando lendo o último que a gente leu semana passada. Portanto, se é tudo isso verdade, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Irmãos do céu, é muita palavra isso aí. É muito delícia. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Estamos seguros, nós estamos em paz, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele pode nos salvar plenamente, salvar definitivamente. Dê um glória a Jesus, irmãos. Aleluia, glória. Quando a gente fala isso, tem o objetivo de você não dormir, é verdade que eu falo isso para você não dormir, para você falar amém, mas também para você participar, porque isso aqui não é, né, não sou eu aqui, vocês assistindo, não é um showzinho, uma apresentação, é uma parada nossa. Então a gente recebe a revelação pela palavra de Deus e dá glória a Ele pela revelação que Ele nos dá, amém? Então dá glória aí, irmão, sai do lugar, chuta a cadeira. Eu queria entender com você uma parada muito louca, que é esse negócio de sumo sacerdote. Queria mandar um beijo pro Dionei, que é um amado que está me ajudando muito nessas referências veterotestamentárias. E no futuro eu quero trazer ele para cá, ele é de Floripa, eu quero trazer ele para cá. Então, Dionei, queremos você aqui. Vamos entender, olha só. Velho Testamento, templo. Lembra o templo? Tinha 3 níveis o templo: pátio, santo e santíssimo, ou santo dos santos. No santo dos santos, o que tinha dentro? Para simplificar, a arca da aliança. O que simbolizava a arca da aliança? Presença de Deus. Quem podia entrar no santo dos santos? Sumo sacerdote, uma vez por ano. Pronto, vamos entender então. A roupa desse sumo sacerdote era uma roupa diferente. E era uma roupa cheia de simbolismos. Quem me quiser pode mandar um WhatsApp, eu compartilho algumas coisas pelo WhatsApp. Eu tenho que ser mais curto aqui. Então nesse dia, eu quero falar hoje do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, no contexto judaico. Na religião judaica, e que Jesus nasceu debaixo dessa religião para nos revelar o Evangelho. Então Jesus, ao longo do Velho Testamento inteiro, Deus foi se revelando de forma gradativa, para que quando Jesus chegasse, nós reconhecêssemos que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Amém. Pronto. Então, nesse dia, Yom Kippur, era o dia do perdão. O sacerdote, todos os sacerdotes tinham uma roupa igual, branca comum. Mas o sumo sacerdote, ele tinha uma roupa diferente. Tinha um monte de coisa que eu não vou falar, mas tinha cores diferentes, era um pavãozão assim. No dia do Yom Kippur, do dia do perdão, esse dia que a gente está tratando hoje, ele tomava muitos banhos, muitos rituais de purificação, muitas vezes durante o dia. Cada banho daquele simbolizava uma coisa que hoje não vem ao caso e que não vai ajudar a gente nessa construção. Mas no dia, na hora de entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote tirava toda a sua roupa diferente e entrava lá só com a sua roupa de linho branco simplesinho, nesse momento de entrar no Santo dos Santos. O que é interessante, eu queria já construir para o futuro, porque daqui umas 2 ou 3 ou 4 semanas a gente vai falar sobre o tabernáculo mais a fundo. A gente precisa entender que o tabernáculo, ele simula, ele tipifica, ele emula a criação universo. Então quando o templo está dizendo de
pátio, santo dos santos, santo e santo dos santos, ele está fazendo referência ao tabernáculo não feito por mãos humanas. E o que é o tabernáculo não feito por mãos humanas? O nosso céu, o segundo céu e o terceiro céu. É disso que o templo apontava, para um tabernáculo não feito por mãos humanas. O que é o primeiro céu? É o céu azul. O que é o segundo céu? É o que a gente vê à noite, as estrelas, o universo. E o que é o terceiro céu? É o trono de Deus. Paulo, numa visão, ele vê, fui levado, eu não sei se no corpo ou no fora do corpo, eu não sei, mas eu fui ao terceiro céu. E eu vi coisas que ao homem não é lícito dizer, Paulo diz. Então esse tabernáculo não feito por mãos humanas é o universo. E importante só entender, só uma explicaçãozinha rápida, que não é que Deus está no céu, é o céu que está em Deus. A criação, o universo todo está em Deus. Assim como o inferno também está em Deus, mas esse é outro problema, não é o assunto de hoje. Isso te assusta, mas é isso. Agora, irmãos, vamos lá. O que separava? Constrói comigo aqui, é tão bonito isso aqui. O que separava? Eu tô mostrando o templo de lado, que vocês entenderam? Pátio, santo e santo dos santos. Ok? O que separava o santo do santíssimo, o santo dos santos dos santos, o que era? Um véu, uma cortina, um véu. Legal. Olha que interessante. Qual eram as cores desse véu que separava o santo do santíssimo? Eram as mesmas cores da roupa do sacerdote, do sumo sacerdote. As mesmas cores da roupa do sumo sacerdote eram as cores do véu. Que cores seriam essas? Azul, vermelho, o linho branco e a púrpura, cor púrpura. Tudo isso estava no véu. Então, o sumo sacerdote, ele andava pelo povo vestido de véu. Esse era o simbolismo. Ele tinha as mesmas cores que o véu. Então, o sumo sacerdote andava pelo povo, quando andava, vestido de véu. Eu vou dar um spoiler de Hebreus 10. Olha que interessante isso aí. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Diga amém. Amém. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é... Olha que interessante isso aí, irmão. Vamos construir isso aí, que se boiar, você não vai entender. Depois você volta a fita. Alguém aqui ouve fita ainda? Foi uma piada, vocês entenderam? Acho que eu vou devolver o meu dinheiro lá do curso que eu fiz com Ari Toledo. Então o sumo sacerdote é um representante de Deus no meio do povo. E aí ele está vestido de véu. O sumo sacerdote, que é Cristo, está em carne. Deus vestido do véu, o Deus encarnado. Vocês não entenderam, isso é muito louco, presta atenção, você entendeu isso? Eu estou dizendo que o sumo sacerdote, ele andava pelo povo vestido de véu. E a gente já aprendeu que o sumo sacerdote de verdade é Jesus, que é Deus, que é, segundo o texto que a gente leu, Deus em carne, Deus com o véu, Deus encarnado. Amém? Eu sei que muitos não entenderam. E aí, irmão, manda o WhatsApp. Estou brincando. Manda o WhatsApp que eu explico mesmo. Então, o sumo sacerdote, Deus, vestido de véu, que era, na verdade, a carne, segundo o texto que a gente leu, Deus encarnado. Qual era a função do sumo sacerdote? Receber a culpa pelos pecados do povo. Olha o que diz em Êxodo 28, 36. Diz assim: faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo. O que estava no diadema? Consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Por que Arão? Porque Arão apontava para Jesus como o sumo sacerdote. Assim, o que vai acontecer com Arão? Ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem
todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Interessante que o sumo sacerdote, eu estou falando do sumo sacerdote, presta atenção. O sumo sacerdote, quando ele entra no Santíssimo, o que ele fazia? Acabei de falar, o que ele tinha que fazer para entrar no Santíssimo? Zum, 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 é isso aí mesmo. Ele tirava o quê? O véu. Ele tirava a roupa, que era o véu, que simbolizava o quê? Segundo Hebreus 10, a carne. Quando que Jesus entrou no tabernáculo não feito por mãos humanas? Quando ele se despiu da carne, na cruz, quando ele morreu. Na morte de Jesus, para entrar no Santo dos Santos, para fazer expiação pelos nossos pecados, era necessário que ele se despisse. Tudo isso que acontecia no templo, irmãos, os judeus boiavam. E era tudo isso apontando para Jesus. Tinha poucos que conseguiam entender, construir tudo isso. Então Jesus, ele se despe da carne, se despe do véu, se despe da criação, porque Jesus em carne, a carne é criada, ele se despe disso e entra no Santo dos Santos. E aí era um dia de uma multidão de liturgias, e todas essas liturgias do Yom Kippur, todas elas apontavam para Jesus. Claro até aqui, diga amém. Amém. Versículo, então, 26 de Hebreus 7. Vamos ler o 25 antes, só para pegar o ritmo? Por favor, ô Filipão. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então nós temos um Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. E aí o 26 diz assim: e é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Era disso que ele estava falando. Isso é que a gente sonhava e aconteceu. Santo, como é que era esse sumo sacerdote? Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Dá um pause aí. A lei faz sumos sacerdotes nós mesmos. Entenda essa loucura. Porque a gente tenta chegar a Deus nos nossos méritos, a gente é o nosso sacerdote. A gente é que garante essa relação, só que é uma garantia furada, porque a gente é pecador. A gente é contrário do que Jesus é, do que Cristo é. Nós somos, ele diz que Jesus é santo, mas nós somos pecadores. Jesus é inculpável, mas nós somos culpáveis. Jesus é puro, nós somos impuros. Nós somos pecadores em essência, e nós somos absolutamente terrenos, diferente de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Irmãos, no Yom Kippur, que é essa festa que eu estou dizendo, era 12 horas, o dia inteiro, que o sumo sacerdote, primeiro ele matava um touro para expiar o próprio pecado. Botava lá a mão em cima do touro, o touro recebia o pecado, morria. Aí tinha 2 lotes de bodes, um para Azazel e outro para Deus. Lançava sorte, esse aqui é para Deus, esse é para Azazel. Vai, blá. É uma multidão, aí sacrifica tudo. É um monte de detalhe que precisava ser cumprido para ser perfeito, para Deus aceitar o sacrifício daquele sumo sacerdote pelo povo. O fato de ele não ter nenhum pecado, Jesus não ter nenhum pecado, Jesus nunca pecou, diga amém? O fato dele nunca ter pecado, ele se torna então a oferta perfeita. Ele não só é o sumo sacerdote, como ele também é a oferta, ele também é o sacrifício. Então, de uma vez por todas, o texto fala, olha que delícia, irmãos. E ele fez isso, final,
Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. De uma vez por todas, irmão, não resta nada a ser feito. Tetelestai, está consumado. Não tem mais nada, Ele fez na cruz o que todos nós não conseguíamos fazer. Ele não nos deu uma segunda chance, porque se Ele nos desse uma segunda chance, a gente fazia errado de novo. Ele fez por nós aquilo que só Ele poderia fazer, e Ele fez isso de uma vez por todas. Chega, não tem mais nada que você possa fazer. Não acrescente a salvação em Jesus na cruz, nada. Não acrescente purgatório, não acrescente reencarnação, mas também não acrescente uma vida, parar de pecar. Não é isso. Você está acrescentando a sua vida de santidade a Jesus. Você está acrescentando, você está caindo da graça. Eu estou dizendo que sim, a gente vai viver uma vida de santidade, mas dizer que é necessário você ser perfeito para você ser salvo é romper com a graça. Está consumado, definitivamente. É isso que o texto diz. Resumindo, é isso. Versículo 28. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Pergunta, irmão, você quer continuar tentando se salvar? Você vai continuar vivendo as suas crises de fé? Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Eu estou passando por problema na vida porque eu não fui perfeito. Essas crises de fé que só o Evangelho resolve. Você vai continuar sendo afligido pela sua consciência pesada. Você vai continuar se vangloriando da sua santidade no dia bom e sendo esmagado por seus pecados no dia ruim. É isso que a religião faz, irmão. É esse altos e baixos, liga e desliga. Só que a gente acabou de ler que Jesus fez o que fez de uma vez por todas, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. O Evangelho é loucura, mas tem gente que não quer enlouquecer. A Bíblia fala que o Evangelho é loucura, mas você quer continuar fincado nas suas regrinhas religiosas, no seu jeito de conquistar o favor de Deus, na sua feitiçaria. Porque na real é isso. A bruxa tem um caldeirão. Ah, você quer o amor em 3 dias. Eu trago a pessoa amada em 3 dias. Faça o quê? Pegue uma cueca dele. Mais uma perna de lagartixa, um rabo de tatu. Quer dizer, eu tenho uma fórmula perfeita para quando a gente jogar aquilo, misturar, e você der para ele beber, Deus vai ter que dar o que você quer, porque você fez do jeito certinho. Isso é ridículo, mas é isso que a gente faz. Você acha que a sua perfeição, o seu alto nível moral faz com que você tenha descoberto um jeito infalível de Deus abençoar você, porque você é uma delícia. Que é uma das idiotices maiores que eu vi. Hoje você vai dar uma oferta, você vai surpreender Deus, irmão. Engraçado isso, né? Deus lá no seu trono, assistindo Netflix, aí o anjo chega para ele assim, Rodolfo deu uma oferta, quanto foi? 100 mil reais. Não esperava isso, Rodolfo. Vamos cantar aleluia de Handel para ele. O Evangelho é loucura, então enlouqueça, irmão. Tira o pé do chão, o seu legalismo não te ajuda em nada. É a graça, é do começo ao fim, é pela graça. A salvação, pela graça. Santificação, pela graça. Para de impor sobre os outros aquilo que você já entendeu. Se você já teve maturidade suficiente para entender algumas coisas na sua jornada, não imponha isso sobre o outro. Religião é dogmatizar o seu relacionamento com Deus. Se você não faria desse jeito, amém, glória a Jesus por isso, mas não exija que a pessoa que acabou de crer tenha a mesma reação que você teria. Isso é religião.
Calma, espera. Eu estou aprendendo isso aí, está sendo tão legal, irmão. Porque os irmãos vêm pedir conselho e eu fico assim, Jesus, o que você vai fazer nessa situação? Eu jamais faria isso aí. Sou tentado o tempo todo da carteirada. Faça isso. Dou aquela milicada. Eis que te digo e pau. Venda a empresa, compre o carro. Isso é uma tentação humana de dominar as pessoas. Mas daí eu falo assim, irmão, o que o Espírito Santo te falou? Falou nada. Então vamos orar. Vamos fazer nada não, para a gente não fazer besteira. É isso. Não tem nada. E se eu falo para ele tomar uma atitude? Faça isso. Largue do seu namorado. Se eu falo isso, mas não foi uma atitude que nasceu no coração, não vai de nada. Ele fica mais confortável para a gente. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmão. A irmã tem um amante. Se eu constranjo ela, na minha força, a largar do amante, e ela largar do amante, ela fica muito mais confortável para a gente aqui. Porque a gente é um clube religioso. Então a gente vai ter mais facilidade de receber ela em casa, a gente vai levar no RIP, a gente vai até deixar ela cantar no louvor, se ela cantar bem. Mas isso não significa que ela teve uma mudança de coração. O que eu estou dizendo não é que ela para ela continuar, eu estou dizendo, irmão, faz por ela aquilo que é a única coisa que realmente é por ela, que é apresentar o Evangelho de forma mais profunda para ela. Não adianta ficar dando carteirada, irmão, não adianta, faça isso. Se é muito prático, muito legalista, a pessoa pode até fazer por fora, mas por dentro, continua amante do cara. Diga, não sei o quê. Terminei o capítulo, né? Capítulo 7, terminei? Agora interessante, para a gente terminar. Presta atenção, foca em mim. Quando a multidão das liturgias chegavam ao fim, presta atenção, irmão, terminando. Vem junto para te dar um glória no final e sair daqui flutuando. Presta atenção. Quando a multidão das liturgias chegavam ao fim, cerca de 12 horas mais ou menos, o sumo sacerdote poderia, enfim, sentar, descansar. Foi o dia mais pesado do trabalho sacerdotal dele. E depois de muito, o dia inteiro, 12 horas, é uma preparação de uma semana. Ele ficava num quartinho no templo, separado lá, se purificando. Tem todo um ritual cansativo, pesado. Mas depois do dia inteiro, depois de todos os sacrifícios feitos, depois de ter cumprido perante a lei aquilo que Deus estabelecia, ele então podia sentar, ele podia descansar, porque todo o trabalho que trazia o perdão havia sido cumprido. O sacerdote podia descansar, porque afinal de contas, tudo que a lei exigia para perdão dos pecados havia sido cumprido. Já não restava nada a ser feito, não havia mais condenação para com Deus, e então podia o quê? Começar a festa. Sempre no Velho Testamento termina em festa. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer um forró? Não ri não, irmão. Tem gente que gosta de forró. Quem gosta de forró, diga amém. Tem bastante gente que gosta de forró. O que está acontecendo com vocês, irmão? Uma vez uma irmã que, acho que foi a Ilza, não foi? Não foi a Ilza? Que perguntou para o André. Foi uma irmã que o André, por causa do câncer dela de mama, o André pregou para ela, ela creu. E ela esteve entre nós, e aliás ela dizia, bendito o câncer, porque através do câncer eu conheci Jesus. É a Ilza mesmo, né? E aí, eu não sei se é ela chegou assim, estava no fim, terminal, e falou assim, André, lá na cama, lá no hospital, no céu tem forró. E o André falou, irmã, pelo amor de Deus, bate na madeira. Falou isso, irmão? Deus me livre forró, falou isso? O que ele falou? É claro que tem forró, vamos fazer um forrozão lá. Aqui, ó.
Festa, irmão. Jesus é festeiro, Jesus ia para a festa. Festa, irmão. Agora vai e seja Jesus lá, seja Cristo lá. Para de dar espaço. Não sei se eu posso contar. Acho que eu posso. Na festa que a gente fez aqui, qual que foi? A última? Country, festa junina. Festa de São João que a gente fez aqui. A festa. Isso que eu falo, meu irmão. Os caras saem do mundo, mas o mundo não sai dos caras. Impressionante, cara. A festa que a gente fez aqui, tava rolando uma musiquinha gospel, mais country. É muito cansativo. Aí a irmã chegou para mim e disse: Lucas, imagina, meu namorado falou que quer dançar. Claro que não pode dançar aqui, né? Claro que não pode. Imagina, irmã, vai dançar lá, irmã. Foi ridículo? Foi, porque estavam só os dois dançando aqui. Mas é liberdade, é festa, irmão. A gente está esquecendo de onde que a gente veio. Tem uma música do Asaf que fala: este é o ano do jubileu, é o templo da restauração, que nos foi dada por nosso Deus, com grande a nossa salvação. Olha só. A condenação foi rasgada e a dívida terminou. Não lembro. Quanto que mais que tinha? Não lembro agora. Depois você coloca a letra aí. Irmão, é festa. Fazer festa por quê? Porque não tem mais escrita de dívida. Acabou. Estou livre. Livre para viver do meu jeito. Irmão, você não entendeu. Livre para ser, para uma vida de glória a Jesus. Livre. Muito mais do que a lei. É um negócio que não faz sentido. A gente vai falar semana que vem. O meu pai é o melhor construtor de estradas. E ele me falou que ele fez um estudo na serra tal, que ali o máximo adequado é 80 por hora. Eu conheço meu pai, respeito o estudo dele, e pronto, 80 por hora eu conheço, está tudo certo. Aí alguém fala assim: vamos descer a 150, por quê? Porque não tem radar. Não, irmão, você não está entendendo. Meu pai me falou que 80 que é bom. Que 150, está louco? Então essa é a relação da lei. A lei é, não tem mais condenação, então vamos andar sem... Não, irmão. Jesus falou que tem um jeito de viver do jeito dele, que é perfeito. Para com essa discussão. O sacerdote sentava depois de trabalhar. O sacerdote sentava, descansava, e aí podia começar a festa. Agora vamos ler Hebreus 8:1. Hebreus 8:1. Tudo bem? Hebreus 8, capítulo 1. Capítulo 8, versículo 1. Você já tinha desligado, irmão? Sorte sua que a gente não está na lei, irmão. Sorte sua. Vai voltar, eu leio aqui. Quer que eu leia aqui? Travou aí. Pronto. Cara, o cara no meu grande final, o cara me ferra. Nossa. Pronto. Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Acompanhe se você quiser. Presta atenção, agora é legal demais. Olha o texto que fala: o mais importante do que estamos tratando, o autor de Hebreus está dizendo, lembra de tudo que a gente falou. O mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade do céu. 2. Travou de novo. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Irmãos, Jesus cumpriu toda aquela multidão de liturgias, sacrifícios. E como nosso sumo sacerdote, depois de cumprir tudo, ele senta. Mas não senta em qualquer lugar. Ele senta lá no tabernáculo, não feito por mãos humanas, à direita de Deus, e onde vive sempre por interceder por nós. Em Cristo, todo o necessário para o perdão pleno foi feito. Nosso sacerdote, sumo sacerdote, fez.
Não existe nada mais a ser feito. A condenação, a escrita de dívidas foi rasgada, foi cravada na cruz. Pode começar a festa. O Cordeiro foi morto, mas reviveu e vive sempre para interceder por nós. Glória a Jesus, glória a Jesus. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus.